Hoje nós vamos dar início ao capítulo 4. Nós já lemos 3 capítulos de Apocalipse, agora é o 4. E no capítulo 3 nós lemos as 7 cartas às igrejas. Hoje nós vamos dar início ao 4º capítulo, que é o trono de Deus. Antes vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer pelo privilégio de estar entrando na tua santa e gloriosa presença, Senhor. Ó Deus, nós vamos fazer a leitura, meu Pai, de Apocalipse, a tua palavra, Senhor. Então, meu Deus, abra o nosso entendimento, meu Pai. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar o que o Espírito diz às igrejas, meu Pai. O que o Senhor falou nessa palavra, nesse capítulo, através de Paulo, Senhor. Ó Deus, nos dá a interpretação, nos faça compreender, nos dê a tua sabedoria, para que possamos dar o nosso melhor a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. O trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui, arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E, quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Muito forte. Vamos ler o versículo agora. Depois destas coisas, os 3 primeiros capítulos do Apocalipse tratam da Igreja do Senhor Jesus e da sua mensagem direta a ela, por intermédio das 7 cartas. Mas, a partir do 4º capítulo, a Igreja não é mais mencionada, nem vista na terra, e as revelações dos acontecimentos finais mudam de posição, pois João passa a ter a visão a partir do céu. Dessa forma, ele recebeu a ordem de escrever as 7 igrejas da Ásia, mas agora, conduzido pelo Espírito de Deus, ele vê uma
porta aberta. Deixa eu colocar aqui direitinho. Ele vê uma porta aberta no céu. Isso mostra o maravilhoso resultado daquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz. A redenção de todo aquele que crê. A pessoa mais pecadora deste mundo pode passar por essa porta. Basta apenas aceitar o convite oferecido pelo Salvador. A voz como de trombeta que chamou João era a do próprio Senhor Jesus. E logo fui arrebatado no Espírito. Isso mostra que João foi elevado ao céu, a exemplo do que acontecera com a igreja. A diferença é que o arrebatamento da igreja será corporal. Embora João estivesse fisicamente no mesmo lugar, os seus pensamentos foram totalmente tomados pelo Espírito Santo e transportados para o céu, o lugar da habitação do Altíssimo, de onde ele exerce toda a autoridade sobre o universo. Diante dessa gloriosa visão, João tem a sua atenção voltada para o trono e para aquele que nele está assentado. E o que estava assentado? Não podendo descrever a aparência de Deus, João o compara à pedra jaspe sardônica. A pedra jaspe, que é cristalina, brilhante e preciosíssima, representa a glória e a santidade do nosso Senhor. Já a sardônica, que é a vermelha como sangue, simboliza o seu sacrifício na cruz, para nos redimir. Essas duas pedras faziam parte das 12 que compunham o peitoral do sumo sacerdote e que eram distribuídas em 4 ordens. A sardônica era a primeira e a jaspe a última. Isso está em Êxodo 27, essa passagem está em Êxodo 28, 17, versículo 26. Por esse motivo, muitos estudiosos do Apocalipse acreditam que seja uma referência ao Senhor Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote, que está junto ao trono do Pai, intercedendo por nós. Hebreus 8, 1, 3. O arco celeste foi o sinal da aliança entre Deus e Noé. Após o dilúvio, em Gênesis 9, 15 e 17, no Apocalipse, ele aparece ao redor do trono de Deus para lembrá-lo da gloriosa e eterna aliança feita com ele, que, pela fé, aceita o seu Filho como Senhor e Salvador de sua vida. Os 24 anciãos. A Bíblia mostra que no Templo de Jerusalém havia 24 turnos de sacerdotes levitas que realizavam o serviço sagrado, alternando-se entre eles. Também representavam todo o povo de Israel diante de Deus. Isso é fundamental para se crer que esses 24 anciãos caracterizam os redimidos do Antigo Testamento, simbolizados pelas 12 tribos de Israel, e os salvos no Novo Testamento, representados pelos 12 apóstolos do Senhor Jesus, ou seja, os 24 anciãos, são aqueles que se mantiveram fiéis sob a antiga aliança e os que se mantiveram fiéis sob a nova aliança. Por essa razão, foram coroados, trajados, linho puro e resplandecente que expressa a justiça dos santos, e assentaram-se em tronos em cumprimento à promessa do Senhor. Desse modo, cremos que os 24 anciões configuraram toda a igreja diante de Deus. Os relâmpagos e os trovões e as vozes que saíram do trono expressavam a glória, a grandeza e o poder supremo daquele que nele se assenta para governar o universo. Quando Deus desceu ao Monte Sinai para dar as tábuas da lei ao seu povo, houve também intensa atividade celestial para anunciar a sua gloriosa presença. Êxodo 19, 16 e 19.
Hoje, o trono de Deus é conhecido como o trono da graça, ou seja, do perdão e da misericórdia. Hebreus 4,16. Porém, ao iniciar a grande tribulação, será o trono do juízo. 7 lâmpadas. No tabernáculo havia o candelabro, com 7 lâmpadas, que deveriam permanecer constantemente acesas. Nesta visão, João destaca também as 7 lâmpadas de fogo diante do trono. O número 7 representa a plenitude de Deus. Por isso podemos perceber a totalidade do Espírito Santo, operando em todo o mundo, a partir do trono do Altíssimo. O profeta Isaías também fala das 7 manifestações do Espírito de Deus. Portanto, és o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado e da justiça, que ouve o clamor do aflito e que revela o Salvador. O seu trabalho consiste em glorificar o Deus Filho. O mar de vidro, que estava diante do trono, nos remete ao mar de cobre, uma pia de cobre com água que ficava diante do santuário, onde os sacerdotes se purificavam para terem acesso à presença de Deus. Aqui no Apocalipse, esse mar de vidro representa pessoas de todas as nações que foram purificadas no momento em que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador e foram fiéis a Ele. Por isso, acharam o seu lar no céu. Cremos tratar-se da igreja glorificada, pois, assim como o mar terrestre representa as nações terrenas, o mar celestial representa as nações celestiais. 4 animais. Há várias interpretações quanto ao significado desses animais, os seres viventes. É possível que esses seres sobrenaturais representem toda a criação de Deus, os quais, no meio e ao redor do seu trono, o exaltam e o glorificam com todo temor e santidade e inteligência, na descrição de João. Esses 4 animais se manifestam como querubins e expressam característica do próprio Altíssimo. Eles têm asas, demonstrando que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo, e são cheios de olhos ao redor e por dentro. Isso significa que não há nenhum espaço, por menor que seja, quer nos céus, quer na terra, quer esteja fora da visão do Criador. Esses seres viventes aparecem em outros textos bíblicos, sempre ligados ao trono de Deus e à sua presença. Senhor, muito obrigado pela tua leitura, muito obrigado pelo estudo e pela interpretação. Ó Pai, Senhor, sabemos que João foi o último apóstolo, meu Pai, a ser morto. Tentaram matá-lo e não conseguiram, meu Deus. Então, deixaram ele numa ilha, Senhor. E lá, o Espírito de Deus o envolveu e o arrebatou para ter a visão dos céus e poder escrever isso para nós que ficamos aqui na terra. Senhor, o Antigo Testamento é tudo o que já aconteceu. O Novo Testamento, o Senhor Jesus veio ao mundo para mostrar para nós a importância de pedirmos perdão. Não importa o tamanho do nosso pecado, da tristeza, da aflição que estamos passando, nós devemos nos entregar de corpo, alma e espírito a Ti, Senhor, com toda sinceridade. Não podemos ficar preocupados se vai dar certo ou errado, porque quando cremos em Ti, Senhor, já deu certo, a não ser que essa coisa não seja justa, porque tudo que é justo aos Teus olhos, meu Pai. O Senhor, meu Pai, nos abençoa, meu Pai. O Senhor é justo, meu Pai. Então, Senhor, o Senhor levou João, meu Pai, o arrebatou em espírito, meu Pai, para que ele pudesse escrever, meu Pai, o lugar celestial onde ele estava. Oh, meu Pai, que glorioso, Senhor, que glorioso, meu Pai, o Teu trono. Oh, Senhor, nos capacita, nos fortalece, para que nós possamos estar nesse grande dia dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia, glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, como foi glorioso, que honra João teve, Senhor.
Oh, meu Deus, assim como o Senhor abençoou João, meu Pai, o elevando até os céus em espírito, o Senhor está aqui hoje, meu Pai, falando conosco através dessa escritura, meu Pai. Que temos, meu Pai, que nos entregar, que obedecer, meu Pai, a Tua palavra, sermos sinceros, sermos justos com as pessoas, meu Pai. Enquanto estamos aqui, meu Pai, temos que dar o nosso melhor para colocarmos o máximo número de pessoas no Teu reino, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos usa, nos fortalece, nos capacita cada dia mais. Nos abra a nossa visão, Senhor, para que possamos enxergar a Tua glória, a Tua majestade. Ó, meu Pai, não temos que temer a nada e nem a ninguém. Só o Senhor, meu Pai. Só o Senhor glorioso. Temor, santidade e inteligência. Temos por Ti, ó Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua direção. Bom, no próximo vídeo nós vamos ler o capítulo 5. O livro selado com 7 selos. Amém, Jesus. Glória a Deus.